pessoal, a primeira coisa aqui que a gente vai fazer é observar os espaços, observar os shapes maiores, observar os espaços grandes. Então, quando a gente faz isso, a gente começa a criar uma estrutura da caricatura. Aqui a gente pode ver que eu estou buscando aqui os espaços maiores. O espaço entre a boca, o lábio e o nariz, o espaço entre o queixo e a boca, o espaço entre os olhos e aqui a maçã do rosto, o espaço entre a orelha e a maçã do rosto, o espaço entre o pescoço. Agora, como eu já estabeleci uma diretriz, eu já começo aqui a trabalhar por cima dessas marcações principais que eu já fiz. Porque, como você já pode ver, já está criando uma sensação de espaçamento muito bem ordenada. Então, o que eu começo a fazer agora? Eu começo, além de terminar esses espaços, de complementar, eu começo a dividir mais esses espaços e tentar colocá-los já na localidade certa, na localização mais correta. Então eu estou separando esses espaços agora, eu estou separando e colocando no espaço certo, agora colocando as partes menores, né? Agora dividindo, colocando a parte do olho, o outro olho. Mas, como eu lembrei, essa parte é aquela parte para você ter uma confiança maior. Não que seja a parte que você vai conservar até o final. Mas isso vai depender daqueles testes. Você vai colocar... Agora reduzir um pouquinho, que eu tenho que colocar a parte do cabelo. Mas você vai fazer um teste inicialmente com a parte menor, depois com a do conjunto. Aqui eu estou tirando um pouquinho os excessos da parte inicial, para me ajudar a não confundir, porque eu ainda estou trabalhando só em uma camada. Dá uma olhada em outra foto, outra referência, sendo que ele é bem expressivo, né? Então a gente tem que escolher bem, porque ele tem as linhas bem marcadas. Então a gente tem que observar bem e escolher o que remete mais a ele, porque ele tem muita marcação no rosto, muita linha de expressão. Mais uma divisão aqui. Então é isso. A gente vai dividindo, vai colocando, vai testando. Se não ficou bom, a gente apaga e tenta ajustar da maneira que vai ficar melhor. E como eu falei novamente, ele tem muita marca de expressão no rosto. Então é até aquela coisa de ser exagerado. Então a gente tem que tomar cuidado e selecionar as que representam mais o personagem. Então vamos dividir mais. Dividindo, testando e vendo como ela se comporta com o todo. Porque não é só você dividir e testar e ficar legal e você não comparar com o todo. Então a gente sempre dá a gente divide, testa e procura a referência com o todo para ver se ela ainda mantém a unidade do todo. Aí, como vocês podem ver, ficou um trabalho interessante na preparação. Ela representa bastante, a distorção ficou legal. Então a gente vai estar trabalhando com esse núcleo, com esse conjunto, que ficou bacana, ficou legal. E lembrando que isso é uma coisa simples, eu estou trabalhando aqui só em um layer, e é uma coisa bem simples. Deixa eu só ordenar as fotos aqui. Agora continuar o desenho. Esse terno dele é muito legal. É rico, tem detalhes, tem luz, tem sombra. É muito legal. Eu vou tentar conservar ele, porque ele ficou bem bacana. Visualmente é rico. Isso é legal para o trabalho final.
Dá um contraste bacana, dá um contraste legal com o rosto. Dá um contraste visual, né? E esse fundo azul também, eu acredito que eu vou deixar ele no final, porque ele acaba contrastando muito bem com o vermelho do terno. Então é um contraste visualmente agradável, legal, rico. Eu acredito que eu vou manter isso para as cores finais. Eu estou tentando ajustar aqui o terno, mas agora eu acho que eu consigo. Lembrando que esse é um desenho simples para a gente começar, está em uma camada só. E aquilo, você faz o detalhe, compara com o conjunto, não ficou legal, apaga, refaz novamente, até você chegar num conjunto que seja interessante você continuar, você está avançando para colorização. Não tem coisa mais simples. Então, não tenha pena de apagar, porque essa é uma parte, é uma fase inicial, então não tenha pena de apagar. Eu estou testando aqui o tamanho do nariz dele, porque eu acredito que vale a pena. Eu acho que ainda comporta, o desenho ainda comporte mais distorção, sem perder as características da personagem. Mas é aquela coisa, você mexe com detalhe, você tem às vezes que acabar mexendo com o todo. Porque o conjunto, quando você mexe muito com detalhe, o conjunto ele fica alterado. Então, às vezes, quando você mexe muito no detalhe, você tem que alterar mais coisas, mais detalhes, para continuar com o todo. Para continuar com todo. Para continuar com o conjunto no todo. Vamos ver, agora eu acho que eu acerto o terno. Mais uma inclinação aqui. Eu já tenho que estar vendo, como o conjunto dele, da caricatura, da distorção ficou bacana, então eu já vou passar aqui, eu estou tentando acertar o terno, mas eu já tenho que prestar atenção um pouco no conjunto do final, de como vai ficar o desenho com as cores. Então eu já estou acertando e ajeitando aqui o desenho, pensando já na composição final. Como eu estou trabalhando aqui com uma camada, em uma camada só, isso fica bastante fácil. Agora, eu já selecionei aqui a camada inferior, a gente vai passar para uma cor base, né? Porque, como eu falei, o conjunto já ficou interessante, eu acertei aqui a colocação, o conjunto, a composição. Então a gente passa por uma camada aqui inferior e aplica uma cor chapada de pele. A linha está na camada superior aqui e a cor está na camada inferior. Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu selecionei só a cor, então eu vou aplicar e tentar dar um volume somente na cor. Tá ok? Acaba sendo uma coisa nova para muita gente, mas é uma coisa super simples. Eu estou tentando dar um volume somente para a cor. Porque vocês viram que eu apliquei essa cor à camada, ao layer inferior. Então agora eu estou aplicando um volume base somente na cor. Depois eu volto com as linhas do desenho, da caricatura, mas agora eu estou tratando só da cor. E para que isso? Para me dar informações importantes. Agora você vai ver como ficou. Dessa forma não teria como eu fazer aquilo. Então eu selecionei só a cor e tentei aplicar um volume simples, 3 tons, 2, 3 tons apenas. E agora que eu apliquei as linhas, a camada de linha, o que eu estou fazendo? Eu estou usando, estou selecionando só os tons que eu criei
nas cores, nessa cor base. E como isso acontece? Então vocês viram lá que eu selecionei só a cor e a partir daquela cor eu criei acho que 3, 4 tons. Então, quando eu joguei a cor em cima, o que eu estou fazendo aqui? Quando eu joguei as linhas, a camada da caricatura, das linhas da caricatura sobre as cores, o que aconteceu? Eu tenho condições agora de estar trabalhando com esses tons. Então, o que eu estou procurando? Eu estou procurando aqui o que pode interceptar a luz. E aí, eu procuro o tom mais próximo dessa interceptação para que isso dê uma noção de profundidade mais realístico. Ou seja, aqui eu estou procurando o tom próximo. Como aqui é mais profundo, eu vou um pouco mais abaixo do desenho e procuro um tom mais forte. Eu tenho aqui que pensar na interceptação da luz. Aqui tem a luz, a luz vem da esquerda superior para direita inferior. Então eu tenho que pensar nos elementos que interceptam essa luz. E aí eu vou aplicar um tom mais escuro. Então, recapitulando, eu criei uma cor base chapada e a partir dessa cor base eu selecionei essa cor e criei uma variação de tons para me dar uma ideia de volume. Aí a partir desses tons eu selecionei novamente a camada de caricatura, as linhas, e eu procurei elementos que interceptam a luz para me dar profundidade. Agora eu selecionei uma camada sobre as linhas da caricatura, já justamente para começar a eliminar essas linhas. Que isso na verdade é um sketch, né? É uma linha guia, que ela não tem que ficar aqui. Então, como eu já estou com tudo estruturado, o desenho, as linhas da caricatura, o volume, o que eu estou fazendo agora? Eu criei uma camada em cima da linha da caricatura, das linhas da caricatura. Agora eu estou terminando de aplicar o meu volume. Esse é um processo muito trabalhoso. É um processo que leva muitos minutos, até questão de horas. Então é um processo que tem que ser feito com muito cuidado. Mas aqui, como a gente já tem a base toda de volume, o que é feito? A gente seleciona o volume que está mais próximo. Só se o traço for se a gente quiser representar um traço muito profundo, a gente vai procurar um tom bem mais escuro. Mas a gente procura trabalhar com os tons próximos para dar uma unidade. Então você vai ver que aqui eu estou trabalhando com todos os detalhes. Aqui eu tenho que saber, eu tenho que procurar aqui na minha referência que lado é a luz, que lado é o tom mais escuro. Então eu tenho sempre que prestar atenção nisso, porque acaba me resumindo bastante. Porque um lado vai ser a luz, o outro lado vai ser o tom mais escuro. E isso acaba sendo importante para a gente sempre ter uma referência de qualidade. E lembrando, sempre a referência de tom e de cor que a gente vai pegar é sempre o mais próximo. Porque como a gente fez aquela camada, quando eu selecionei a cor chapada, base, e trabalhei só em cima dela, sem a linha da caricatura, isso está sendo útil agora. Por quê? Porque eu estou usando, na maior parte, as cores e os tons próximos da linha que eu estou preenchendo, da área que eu estou preenchendo. Isso acaba dando uma unidade ao desenho, uma unidade muito grande.
Vejam aqui. Eu uso de referência o que está próximo. Apenas se for uma coisa que for muito fora, vamos supor, uma dobra muito profunda, uma interceptação de luz muito brusca, vamos supor, uma sombra muito forte, aí o que eu faço? Aí eu mudo muito o tom, porque o tom acaba saindo fora daquela área. Acaba saindo muito fora daquela área. Então ele não vai estar próximo, ele vai estar em outro local. Então eu vou, seleciono o tom e uso ele, acaba usando mais forte. Mas a maior parte da pintura, ela está sendo feita por tons e cores próximas. E o que eu estou fazendo? Eu não estou trabalhando com variações. Vamos supor, um vermelho. Eu estou trabalhando com a base, só a pele. Depois eu acabo trabalhando com os detalhes. Quando isso estiver concluído, eu passo para a parte dos detalhes. Então a gente está vendo aqui que eu estou trabalhando detalhe por detalhe. Até mesmo não teria, eu ia acabar estragando toda a fluência do trabalho se eu começasse a colocar detalhes fora dessas cores base agora. Quando eu terminar, eu entro com isso. Mas agora não. Agora estou preocupado em estabelecer essa base e fazer isso o mais correto possível. Então aí vocês estão vendo que eu estou preenchendo, estou terminando, estou trabalhando com uma camada sobre a camada de linha da caricatura. Aí eu estou preenchendo as áreas com os tons próximos e as cores próximas. Não tem jeito. Isso, para você conseguir uma qualidade de trabalho como essa, é um trabalho complicado, é um trabalho longo. E não tem jeito, não tem como você evitar. Não tem um caminho, não tem um atalho para isso. Então vamos lá mais uma vez aqui. E sempre aquela coisa, mesmo fazendo detalhe, você tem sempre que estar atento ao todo. Aí você sempre dá uma verificada como está ficando todo. Como tem algumas áreas que ficaram muito rabiscadas, é interessante depois passar para a camada inferior e apagar essas partes que ficaram muito rabiscadas, que os traços eles não dizem nada, eles não estão te guiando para nada, eles só são rabiscos. Então esses traços aí a gente acaba apagando porque eles não são interessantes para nada. Aqui uma parte mais escura do cabelo. E aplicando, agora a gente vai aplicar uma cor base aqui no terno. Já pensando no conjunto, porque a parte da caricatura está quase a parte base está quase concluída, então a gente vai aplicar o vermelho aqui para a gente ter uma ideia de composição, de contraste e de conjunto, né? Sempre trabalhando com cores e tons próximos, não, tá, pessoal? Não esqueçam disso. A questão de contraste, a gente vai pensar isso mais para frente, quando a gente já tiver eliminado quase tudo aqui o traçado. Porque isso envolve uma percepção de conjunto mais completa. Então não tem como, não seria muito interessante a gente estar entrando com isso agora, nem com os detalhes, nem com esse ajuste fino de contraste, de luz e de sombra. Sempre, como eu estou falando, sempre verificando o conjunto.
Porque se você sair muito do conjunto, você vai verificar na hora. Então, fazendo o detalhe e pensando no conjunto. Fazendo o detalhe e pensando no conjunto. Aqui eu já vou aplicar a massa escura para eu ter uma ideia melhor de conjunto. Uma coisa que eu acho que eu acabei não falando, que é importante também, mas eu acho que vocês viram que acaba não tendo muita importância, é a questão do pincel. O pincel que eu estou usando é um pincel macio, ele está com 100% de opacidade e transparência, mas vocês viram que não tem muita diferença, né? Mas tem que ser um pincel macio. Mas a grande diferença aí acaba sendo o processo da tablet, né? Tem que ter uma tablet mesmo, né? Porque fazer um trabalho desse no mouse seria uma saga aí de alguns dias de trabalho com centenas de horas. Não se preocupem depois, quando a gente já tiver com o trabalho mais avançado, a gente volta e começa a afinar essa parte de contraste, luz, sombra e detalhes. Porque aquela parte no começo acaba sendo muito essencial. Quando você separa a cor base e vem trabalhando e você vem trabalhando o volume de maneira isolada dos traços da caricatura. Isso te dá uma base muito consistente para você ter um trabalho muito uniforme já nessa altura aqui da caricatura. Então vocês veem que com esse processo, como o trabalho já tem uma unidade muito forte. A parte dos detalhes vai ser vai ser mínima, né? Vai ser uma questão de ajuste fino mesmo. Porque vocês já veem como o trabalho já tem um conjunto muito interessante. Lembrando sempre de trabalhar com os volumes, com os volumes não, com as cores e com os tons que estão próximos. Quando você tem uma interrupção, quando você tem uma área mais escura, aí sim você vai pensar se você vai trabalhar com um tom muito diferente. Lembrando que se você sair, é uma coisa automática. Se você sair dos tons que estão próximos, você já vai ter uma diferença muito grande. Então é sempre bom considerar isso, porque você acaba, essa ação acaba tirando, se você não estiver fazendo isso corretamente, vai tirar muito do conjunto. Então se não for uma dobra, uma área sombreada, uma área escura, realmente você vai ter que refazer. É como essa área aqui da boca. Se essa área não fosse realmente escura, vocês veem que os tons que estão próximos dela são completamente mais baixos, mais claros, né? E aí você vê que ela tem uma diferença muito grande. Então, se não fosse realmente
ali a boca, uma área mais escura, propositalmente, isso sairia, ficaria muito em evidência no desenho. Então seria uma área que você teria que considerar, tá refazendo e acertando o tom disso. Como a gente já está quase terminando, a gente já começa a fazer algumas coisas, inserir alguns detalhes aqui, mas de maneira mais livre. Inserir alguns tons já de cor diferente, mas sem dar sem prestar muita atenção no detalhamento, porque isso acaba realmente influenciando na nossa fluência aqui do desenho. Sempre vai dar aquela vontade de você continuar e terminar. Mas vejam aqui que nós temos algumas áreas ainda que estão com o traço base aqui da caricatura, do desenho da caricatura, que eles precisam, que a gente precisa pintar sobre eles, né, para terminar o desenho. Se eles estão aparecendo, quer dizer que a nossa pintura, a base da nossa pintura ainda não está concluída. E sempre dá aquela vontade de terminar a pintura de uma vez, de uma área, mas eu tenho certeza que se a gente fizer o conjunto todo primeiro, a gente sai lucrando muito mais, porque o conjunto ele acaba ganhando uma unidade muito maior. Porque se a gente acaba aplicando um tom, corrigindo um tom em apenas uma área, a gente com certeza vai correr um risco muito grande de estar fazendo isso erroneamente. Continuando, é um processo demorado, é um processo até mesmo cansativo, mas se você quer dar um trabalho, se você quiser ter um trabalho de uma qualidade maior, não vai ter jeito. Apesar de ser um programa gráfico, um programa de desenho digital, apesar de você estar usando computador, apesar de você estar usando tablet, você vai ter trabalho. Não tem jeito, é impossível. Não é uma coisa que acontece de uma hora para outra, não é uma coisa que acontece sem trabalho. Você vai ter trabalho e se você não souber se virar, esse trabalho acaba ficando muito lento, acaba ficando muito demorado. E muitas vezes você acaba desistindo porque você não tem uma organização desse trabalho. E aqui eu estou te mostrando exatamente como eu faço essa minha organização para eu começar um trabalho e terminar, não ficar no meio do caminho. Então é legal que você conheça essa organização para quando você for fazer o seu, você ter uma ideia de como começar e como terminar. Porque isso realmente tem que ser organizado, porque dá muito trabalho. Então, continuando aqui com a nossa finalização da pintura. É legal esses traços do desenho que estão aqui por baixo, que nós estamos aos poucos terminando com eles. É legal que a gente vê, a gente tem condições de enxergar aonde nosso desenho ainda não está acabado. Aplicando uma base aqui de um tom diferente no terno. Não é preciso, mas já que estamos aqui.
Até agora não tem segredo nenhum, não é? Mas vocês veem que é preciso organização. Para um desenho que você vai ficar, para uma pintura que você vai ficar aí 1, 2 horas, 3 horas, então você tem que organizar, porque é muito trabalho. E não é interessante, no meio disso tudo, você chegar e falar, nossa, eu não sei o que eu vou fazer. Aqui eu estou escurecendo um pouquinho, acertando um pouquinho o tom do cabelo. Mais uma vez falando sobre os pincéis, eu usei até agora um pincel redondo, mas ele duro para chapar cor, ele macio agora para estar fazendo essas cores aqui. E só, não tem muito segredo, tá? Não tem segredo nenhum, aliás. É mais o processo todo e a técnica aqui da que vocês estão vendo, porque não tem um pincel especial, um pincel mágico, um pincel de pele, um pincel disso. Não, não tem, ainda não tem. E somente se eu fosse querer fazer alguma coisa de textura, fazer uma textura de pele muito especial, talvez eu entrasse com um pincel diferente. Aqui entrando com os últimos detalhes, para a gente terminar a parte aqui base da pintura, para a gente finalmente passar para os detalhes. O olho dele aqui já está um pouquinho torto, mas vamos dar uma corrigida aqui. Lembra aquilo que eu falei? Fazer os detalhes, prestando atenção no todo. Talvez ele até fosse aqui, ele tem uma diferença nos olhos, mas no desenho não ficou tão bacana. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou agrupar tudo e eu vou copiar esse grupo e juntar tudo em uma única camada. Eu salvei aquilo que a gente já tinha feito e agora tudo isso aqui está em uma camada só. Agora a pergunta, para quê? Para ficar mais fácil de colocar os efeitos em uma camada só. Porque a gente tinha trabalho em algumas camadas, a camada de linha, a camada base, de cor base, depois uma outra por cima. Então junta tudo e faz uma camada só. Aí fica mais fácil da gente começar a trabalhar os detalhes. Agora estou trabalhando com vermelho, aqui com um pincelzinho macio. Eu estou trabalhando com algumas áreas aqui, inserindo algumas áreas em vermelho. Uma área azul na área da base. E essas inserções que eu estou fazendo, é interessante você estar trabalhando todas com layers em separado. É interessante porque você consegue estar trabalhando as propriedades dos layers, né, de forma separada. Porque você vai ter um controle muito maior. Porque se você trabalhar direto em uma camada só, vai chegar uma hora que você não sabe se está fazendo sombra, não sabe se está fazendo luz. Então é interessante você estar trabalhando isso com um layer separado. Porque para qualquer coisa, você sabe onde você está mexendo, em qual layer você está. E aí se você tiver que apagar ou alterar, você altera só aquela área que você está mexendo. Você não vai alterar nada anterior a isso.
Mesmo aqui quando eu aplico as cores, acertando o tom, refinando o tom e as cores, essa prática de local e geral, ela é muito útil, porque você aplica o local e você tem que realmente prestar atenção no geral. Então você aplica o local e dá uma conferida no geral para ver como ela ficou no geral. Ficou legal no local, ficou legal no geral? Ok, continua, passa para a próxima. Ficou legal no local, não ficou no geral? Apaga e procura corrigir. Pois é, eu ainda não tinha salvo isso. Isso é um crime, não pode ser feito nunca, né? Quando você fizer, já quando você iniciar o trabalho, você já tem que salvar para que se aconteça alguma coisa, você tenha isso salvo. Até agora eu não tinha salvo. Eu prestei atenção agora. Então aqui eu estou aplicando alguns detalhes, já corrigindo alguns tons, algumas cores. Vocês veem que aqui ele tem uma área profunda, não é uma dobra, mas tem uma área profunda. Que você consegue verificar que ele foge dos tons que estão próximos. Então, se ele é mais escuro, você dá uma procurada num tom mais escuro, que você já tenha dentro do mesmo trabalho. Você copia o tom, a cor e o tom, e aí você aplica aqui. Por que você não vai criar um tom? Você vai criar um tom. Ele está pedindo um tom mais escuro nessa área aqui. Por que você não vai criar um tom? Porque você pode ter 99% de chance de criar um tom fora do conjunto. Então, para que correr esse risco se você pode simplesmente procurar um tom mais escuro dentro da sua própria pintura e usar esse tom? Para que correr esse risco? Se a gente já tem esse tom pronto, então pega, usa e acabou. Você vai ter certeza que você vai estar trabalhando dentro de um conjunto. Aí alguém pode me perguntar: mas por que essa necessidade de ficar comparando com o todo? Quando se faz detalhe, ficar comparando com o todo. Eu vou tentar dar uma resposta simples. A necessidade é que a gente está trabalhando dentro de um conjunto tanto de cor quanto de tons. Então, é necessário que a gente preste muita atenção no conjunto para que o detalhe não fique, não tenha mais atenção do que o todo. Então, é muito importante a gente prestar atenção na cor, a gente prestar atenção no tom, para que isso não fuja do conjunto e da área que está sendo pintada. Porque se de repente eu fizer uma área muito mais clara, o que vai acontecer? Essa área ela vai estar destoando do conjunto e do tom. Então, é por isso que eu sempre faço essa comparação com tudo. A área que está sendo pintada, ela tem que estar de acordo com o local, com a região local que está sendo pintada e com o todo. Isso sempre. Isso é regra. Para que o conjunto final seja coeso, seja único. Porque senão, todo esse trabalho que eu estou tendo aqui, quando eu vou passar 2 horas desenhando e pintando, e no final dessas 2 horas, eu vou ter que voltar
e vou ter que refazer todo o desenho. Então, a coisa tem que ser organizada. Tá ok? Tem que ser muito bem organizada. Então, por isso que eu tenho sempre essa preocupação com o todo. Porque isso passa por uma organização. Eu estou começando o local, eu tenho que comparar com o todo. Para que quando eu termine esse local, eu não preciso voltar ali para estar retocando, para estar refazendo. Porque dali eu tenho que ir para outro. É lógico que se eu terminar outro e não ficou de acordo com o local que está ao lado, um local não ficou de acordo com o outro, eu vou refazer. Mas, como eu estou trabalhando dentro de um processo, dentro de uma lógica, isso não vai acontecer. Por quê? Porque eu trabalho um local, comparo com todo. Terminou esse local, eu passo para outro e comparo com todo. Então, esse local eu nunca vou errar, porque eu estou sempre comparando ele com o todo. Então, aquela parte terminada que eu acabei de terminar anteriormente, ele começa a fazer parte do todo. Então, eu estou terminando o local, comparo com o todo. Eu terminei, eu passo para outro. A parte anterior já virou o todo, já faz parte do todo. Então, eu nunca vou terminar e ter que reparar o que eu fiz, porque eu estou sempre trabalhando, comparando com o todo. Então, é um processo gradativo. E o que isso me oferece? Isso me oferece um início e um fim. Porque eu sei como eu começo, eu sei qual é o meu processo, eu sigo esse processo, e eu sei quando eu terminar esse processo, eu vou terminar o trabalho. Eu não vou chegar no final do trabalho, chegar no final de 2 horas, simplesmente falar, nossa, não ficou legal, e vou refazer. Não. Eu estou seguindo um processo que quando eu chegar no final, quando eu terminar todo esse processo, o meu desenho vai estar terminado. É um processo que está sendo seguido. Então eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Eu tenho sempre que comparar, porque eu faço uma parte, comparo com todo, termino, vou para outra. E assim sucessivamente, até terminar toda a pintura. É lógico que vai existir partes que você vai precisar dar uma refinada, mas isso são detalhes. Isso são detalhes que quando você monta o final do todo, pode ter uma coisa ou outra que você queira aplicar um detalhe maior, ou ficou uma coisa mínima que você queira modificar. Mas repetindo, isso são detalhes. Isso a gente resolve rapidamente. Tá ok? Então aqui, como a gente já está avançado, a gente já começa a fazer umas experiências aqui com brilho, com a parte mais escura e com a parte mais clara. O cabelo dele, na verdade eu não entendi esse cabelo dele. Então, assim, eu não entendi o cabelo dele, e essa massa que eu apliquei aqui, ela ficou bacana, ela acaba representando muito bem o cabelo do personagem. Então, eu vou tentar manter essa massa, só aplicar alguns detalhes para representar o cabelo, e acabou. Tá ok? Eu não vou entrar em detalhes, não vou colocar muito detalhe, porque eu acho que não é necessário. Eu acho que ficou. Ela representa muito bem o personagem. Tá ok? Então, aqui partindo para os finalmente. Dando uma polida no desenho. Como a gente seguiu todo esse processo, vocês veem que não tem muita coisa a ser feita. É só colocar alguns detalhes e terminar o trabalho. Pronto, acabou. Agora que a gente está dando uma recortada, não uma recortada, mas para o trabalho não ficar um trabalho recortado,
a gente está dando uma solucionada aqui em, em algumas bordas que estão muito duras ou que elas fazem limites aqui para ficar uma coisa mais clara, né? Aqui eu tô terminando o nariz para ficar uma coisa mais clara e não falsa. Não tem jeito. Isso leva tempo e dá trabalho. Mas se você seguir um processo, se você seguir uma linha de raciocínio, você vai chegar no final. Você vai começar e terminar. Tá ok? Mais uma verificada aqui. Uma coisa interessante é que assim, esse nível de detalhamento que eu estou chegando, eu poderia entrar com um nível muito mais macio. Eu poderia deixar isso muito mais suave. Mas para mim está suficiente. A proposta, quando eu iniciei, a proposta era justamente essa. Ficou num nível para mim muito agradável. Mas você simplesmente poderia colocar um pincel mais macio, colocar mais 2, 3 layers acima e ir trabalhando esse processo de gradação e tirando todas essas marcas de pincéis. Para mim não é uma eu não curto muito essa desenho que fique muito suave, muito realista, realista demais, porque é uma caricatura. E para mim essa coisa de pincel, de marca de pincel, ela fica muito rica, deixa o desenho muito agradável. Mas se você quisesse, se você gostar de uma técnica que fique mais suave, o que você faz? Você simplesmente coloca alguns layers a mais acima, você coloca um pincel macio e essas marcas de pincéis você vem trabalhando a gradação sobre elas. Você vai deixando elas mais suave, até que elas sumam. Aí o desenho vai ficar todo redondinho, todo certinho. Mas eu não gosto, tá ok? Então, esse terno desse nosso personagem aqui, do Zé Bonitinho, ele é uma coisa séria de se representar. É difícil. Porque, pelo que eu estou vendo aqui, ele parece que é de um tecido, é, sei lá, um cetim, alguma coisa brilhante, que tem algumas partes brilhantes, muito brilhantes, e já logo alguma parte que fique opaca. Então, é muito difícil de se representar. Então, eu vou sugerir, o que eu vou fazer? Eu vou sugerir, eu não vou representar, porque ele vai, se eu fosse fazer isso, ele iria ficar muito mais descritivo do que a própria caricatura. E eu não vou fazer isso, eu vou sugerir apenas. Eu vou entrar com uma sugestão que vai dar um conjunto muito mais bonito. É muito bom quando a gente segue o processo
de desenho e pintura, e a gente vai chegando nos finalmente do desenho, a gente vai chegando na parte final. É assim, a parte final, entre aspas, porque eu acredito que todo o artista ele nunca fica satisfeito com a sua arte, com o seu desenho. Sempre quando ele termina, ele olha aquele desenho e sempre encontra mil coisas que ele entre aspas, ele poderia melhorar. Mas eu acredito naquele processo de melhora, porque apesar de você fazer 1000 desenhos, você sempre vai continuar aprendendo, porque você olha e fala, nossa, eu poderia acertar isso, isso, aquilo, outro. Mas no próximo que você faz, você acaba acertando tudo. Então, as dúvidas e as questões acabam sendo outras. Mas não tem jeito. Todo desenho você olha e fala, nossa, eu poderia fazer melhor isso, aquilo, outro. Então é sempre bom você fazer, terminar e guardar. Fazer, terminar, guardar, expor, sei lá, não sei o que você vai querer fazer. Mas é bom você tê-lo com você. Ou guardado ou exposto, mas é sempre bom você terminar. E falar, nossa, olha aqui o desenho que eu fiz assim, mas eu poderia ter melhorado isso tal. Não existe melhor aula do que essa. Tá ok? E aqui eu acho que é mais ou menos isso. Olha como o terno ele tá sugerindo. A sugestão dele é muito parecida com o terno de referência. Eu acho que esse tipo de videoaula nunca sendo usado aqui no Brasil. Acho que é um experimento que tem tudo para dar certo. E aí, se vocês, no caso de vocês quiserem se aprofundar melhor em caricatura, vocês deem uma olhadinha no meu curso de caricatura 2.0, que ele trata justamente de fundamentos e técnicas de caricatura. Mas o nosso terno aqui tá ficando... Eu acho que aqui já está suficiente, já representa o suficiente. Quando eu falo em representa, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o terno ele não vai ficar parecido, mas se você olhar o terno e comparar com a referência, o que você está vendo? O terno está muito semelhante. Ele representa muito bem aquilo que você está vendo. Você sabe que não é um terno igual, você está vendo que não é um terno igual, mas ele representa muito bem aquilo que você está vendo na nossa referência. Então isso muitas vezes já é o suficiente. E também você tem que parar com isso. Né? A gente está fazendo caricatura. A gente não. Pelo menos eu não sou um especialista em tecido. Então, como representação do todo tá ótimo. O conjunto ele já forma um conjunto com a caricatura muito bom. E também tem aquilo, né? Você não vai passar
Você vai fazer a caricatura, vai trabalhar 2 horas com a caricatura e passar 4 horas fazendo terno. Não tem lógica nenhuma nisso. Então ele já representa e vamos passar para frente para a nossa gravatinha que já está quase pronta também. E a parte básica, o local, e você faz o local e compara com o global. Isso para todas as partes, não tem jeito. Você faz o local e compara com o global. Para você começar e você terminar. Para você não ter nenhuma surpresa desagradável de ter de refazer todo o desenho. Só lembrando dessa parte de representar, a gente pode lembrar dos impressionistas, né? Com um traço representava uma dúzia de árvores, uma mata, um pasto. A gente tem que lembrar disso, que ele representa muito bem essa parte de representação. Então, como eu falei lá no começo, o fundo azul ficou, esse fundo azul aqui da foto ficou muito bacana, mas quando a gente aplicou o fundo aqui, apareceram alguns detalhes que ficam desapercebidos. Aí você tem que ficar caçando, né? Quando você não organiza muito bem, tem que ficar igual eu aqui caçando em qual camada estão essas partes que apareceram aqui quando eu apliquei o fundo. Como eu estou trabalhando ordenadamente, esses detalhes eles acabam sendo mínimos, né? Mas uma vez ou outra ele acaba sempre existindo. Tentando chegar aqui no tom do fundo, um degradezinho aqui para dar uma noção de profundidade. O certo de fazer esse fundo seria tá aplicando ele primeiro, inicialmente, no começo, antes ou logo depois a gente ter concluído o traçado da caricatura. Porque quando a gente trabalha dessa forma que eu estou fazendo, a gente corre muito risco, aqui eu estou tentando acertar com a caricatura. A gente corre muito risco de deixar a caricatura muito recortada em relação ao fundo. E deixar ela fora do fundo. Então estou tentando incluir aqui algumas zonas de azul no vermelho e de vermelho no azul. Para evitar justamente isso aqui. Ela fica muito recortada em relação ao fundo. Então aqui eu estou tendo que aplicar um pouquinho de recortar novamente os limites, as bordas da caricatura, para que ela não fique extremamente recortada. Porque aí dá-se aquela impressão de que você só recorta e cola ela sobre o fundo. Dá a impressão de que ela não faz parte ali do fundo. Parece que são duas coisas separadas. Então a solução para isso é você sempre já deixar o fundo pronto e sempre estar contrastando ele, está testando ele com o desenho que você faz. Eu fiz essa parte, eu fiz ao contrário, fiz a caricatura e depois o fundo. Então agora eu estou tendo que acertar, corrigir algumas partes aqui
E aí, a gente tem que observar os detalhes, tem que estar procurando sempre os detalhes aqui, que por exemplo, essa parte aqui ela ficou muito recortada, mas quando você afasta, você percebe que isso não é tanto, não aconteceu tanto assim, não acaba influenciando muito o desenho. Mais uma parte aqui de selecionar tudo num grupo e transformar tudo em uma camada. Agora a gente vai fazer um ajuste básico aqui, tá? Porque não tem jeito. Algumas coisas aqui acabam fugindo do nosso controle, mas não são detalhes, é um conjunto. Então aqui a gente deu uma corrigidinha em brilho. Aqui é o seguinte, eu aplico uma camada, apliquei o preto em uma camada superior aqui, numa camada de cima. Aqui eu vou adicionar um ruído, tá ok? E eu vou aqui e seleciono Multiply. Então dá uma olhada. Diminuo aqui o preenchimento. E ele vai criar ele vai dar essa textura sobre todo o desenho. Mas aqui eu acho que eu vou mexer no cabelo, vou esconder a camada e dar uns toques a mais no cabelo aqui, para dar uma sugestão de brilho, de movimento, aliás. Mas só uma sugestão, não vou entrar em detalhes. Retorno com a camada superior e pronto. E esse aqui é o nosso resultado final. O nosso trabalho resultou nessa caricatura do Zé Bonitinho, personagem da TV. E então é isso, pessoal. Agradeço muito a participação de vocês. E para quem quiser aprender caricatura de verdade, por favor, o curso Caricatura 2.0. Muito obrigado e até mais.